Como assunto inaugural nesse canal A Voz da Experiência, como o tema é bastante atual, vamos fazer um comparativo da pandemia que se abala sobre o mundo hoje com a pandemia que assolou o mundo em 1918. Um breve histórico: a Primeira Guerra, tá? Ela iniciou em 1914, foi a 17, ao término da Primeira Guerra, que vitimou 5 milhões de pessoas. No ano seguinte, ao término da guerra, em 1918, o mundo foi assolado pela gripe espanhola. Por que gripe espanhola? Porque a Espanha, em virtude de estar neutra na Primeira Guerra e não aceitando a censura, a imprensa divulgou muito o surto de gripe espanhola na época, por isso passou-se a chamar gripe espanhola. Dados daquela época: enquanto a guerra vitimou 5 milhões de pessoas, de 1918 a 1920, com a ocorrência da gripe espanhola, foram vitimadas 50 milhões de pessoas, ou seja, tá? 10 vezes mais os mortos na Primeira Guerra Mundial. Transpondo isso para os nossos tempos, falando antes dos nossos tempos atuais, vamos falar como a gripe espanhola aconteceu no Rio de Janeiro. Vitimou em torno de 15 mil pessoas. Pelas ruas poderiam ver-se pilhas na altura de mais de 2 metros de cadáveres. Foram mobilizados os presos, libertados para cavarem sepulturas, consequentemente botar cal para se evitar a proliferação de outras doenças de cunho sanitário e agravar a gripe. Coisas terríveis. Agora, a Fundação Getúlio Vargas, a Fundação Oswaldo Cruz, começando a surgir, começando a crescer, começou a grande luta das grandes epidemias e pandemias. Então, foi aí o surgimento, o crescimento e a credibilidade, ainda naquela época, da Fundação Oswaldo Cruz. Famosa, temos que dar valor porque é famosa. Pulando aos tempos de hoje, o que está acontecendo? A pandemia que estamos passando, em termos de complexidade, é idêntica, porém é um pouco agravante, até porque a população atual é bem maior, mas temos coisas que nos beneficiaria, que poderíamos ter muito menos morte pelo fato de termos uma tecnologia, e a tecnologia diminui o tempo de pesquisas e desenvolvimento de vacinas, estudos e etc. Coisa que na época da gripe espanhola não tem. Portanto, esse pequeno esclarecimento que eu estou dando neste momento, é para deixar claro que epidemias da gravidade da gripe espanhola e a pandemia de hoje têm diferenças gritantes, mas a gravidade é tão quanto. O número hoje, pela pandemia, não alcançou o número total da gripe espanhola, de 50 milhões, mas poderia atualmente ser bem menor em virtude da tecnologia. Portanto, este informe é para deixá-los tranquilos,
firme e confiante nos órgãos científicos do mundo, na ciência mundial, atrelada à grande tecnologia, e um crédito para o Instituto Butantan, a Fundação Oswaldo Cruz, inúmeros laboratórios pelo mundo que trabalham incessantemente. Graças a Deus, esses laboratórios existem porque nos dá uma segurança. Do nada achar a vacina, do nada que eu digo é a rapidez, a luta, a coisa. Então, os grandes aliados são os laboratórios, os pesquisadores, a parte de saúde médica, seja enfermeiro, seja técnicos médicos, e a grande contribuinte para melhorar tudo isso somos nós, povo, pacientes. Então, vamos colaborar, porque ao colaborarmos, seguindo as normas internacionais, as normas nacionais de saúde, contribuiremos em muito, em níveis iguais a todos esses que trabalham. E esse pequeno esclarecimento é para vocês verem o comparativo de lá em 1918, em 2 anos, 50 milhões. E aqui, em quase 2 anos, ainda, graças a Deus, menos da metade desses 50 milhões. Mas poderia ser muito menos se a população colaborasse. Então, esse esclarecimento, em cima deste comparativo, é para vocês saberem como, por mais que a gente nos sentimos fragilizados, estamos muito mais protegidos do que em 1918 a 1920. Esse é o pequeno esclarecimento nesse tópico inaugural deste meu canal elucidativo. Se inscrevam aí no canal, pessoal. Se inscreva aí no canal, se gostou, se tem alguma pergunta, né? Se gostaria de mais informe em cima disso, estaremos aqui para informar, para esclarecer.